Boa noite, turma! Tudo bem? Vamos lá para uma live. Vamos falar sobre substratos, composto e condicionadores de solos para gramados. Esse tema, esse assunto surgiu de uma discussão de alunos do curso de gramados, então eu resolvi trazer esse tema para abordar com vocês, para a gente discutir, porque realmente tem algumas questões sensíveis que a gente precisa levar em conta na hora de considerar esses produtos, senão a gente pode ter problemas no gramado. Estou vendo que vocês estão entrando, bem-vindos, bem-vindas. Como sempre, fiquem à vontade para participar dessa live, mandar os comentários de vocês, as perguntas, porque isso sempre enriquece bastante as nossas conversas. Existe uma diferença importante na parte de classificação de material entre substrato, composto e condicionadores de solo. Se vocês não conhecerem as características desses produtos, vocês podem comprar produtos de uma maneira equivocada e na hora de usar esse produto como uma mistura de topsoil, como um produto para top dressing, como um produto para melhorar as qualidades, as características do solo, vocês podem cometer enganos e causar problemas nos gramados, tá bom? Existem algumas empresas também, isso acaba sendo ainda mais complicado por conta disso que eu vou falar agora. Existem algumas empresas que chamam um produto de uma coisa e, na verdade, quando você vai ver as características do produto, é outra coisa. Então, o próprio rótulo, ele leva a essa confusão. Então, a gente precisa ficar com a antena bem levantada, saber o que são esses produtos, para entender o rótulo e fazer as compras da maneira mais correta possível, assegurando assim a saúde do gramado, porque é isso que a gente quer no final das contas, tá bom? O que é substrato, pessoal? O substrato é todo o material que a gente usa para fazer o cultivo das plantas, é tudo aquilo que pode substituir o solo, tudo aquilo que pode substituir uma terra de cultivo e que tenha propriedades semelhantes. Que propriedades semelhantes são essas, né? Capacidade de retenção de água, porosidade e que seja minimamente inerte, ou seja, não se decompõe com facilidade. Então a gente quer um substrato que tenha essas três características: capacidade de retenção de água, que seja minimamente inerte, ou seja, que demore ou que não se decomponha com o tempo, e que ele tenha porosidade para as raízes respirarem. Então isso é substrato, tá bom? O que é composto? Composto é todo material orgânico que teve origem num processo de compostagem, com origem de restos vegetais, restos animais, ou mistura de substâncias também inertes, como vermiculita, perlita, tem bastante composto, substrato que tem mistura dessas coisas, né? Mas composto é tudo aquilo que teve origem num processo de compostagem com base de materiais de restos animais ou vegetais, ou os dois misturados. Isso é composto. E o que é condicionador de solo? Condicionador de solo é todo material ou produto que tem como objetivo principal mudar alguma característica física, química ou biológica do solo. Então entendam que o condicionador de solo ele tem uma abrangência de compreensão ali do que se trata esse produto muito ampla. Condicionador de solo pode ser matéria orgânica, dependendo da maneira que você emprega. Se você usa matéria orgânica para melhorar a quantidade de matéria orgânica no solo, você não está preocupado com nutrientes, você não está usando essa matéria orgânica como adubo, você está usando essa matéria orgânica como um material para aumentar o teor de matéria orgânica do solo, desse parâmetro de fertilidade. Você está usando essa matéria orgânica como um condicionador, porque você está mudando uma característica física e também química, né? Se você usa calcário no seu solo, você está usando um condicionador de solo, porque esse produto ele tem como principal objetivo alterar uma propriedade química do solo, que é o pH. Se você usa bocache líquido, isso é um condicionador microbiológico do solo, porque você está usando um produto rico em micro-organismos para aumentar a diversidade, riqueza e população de micro-organismos benéficos no solo. Então você está alterando uma característica biológica do solo. Então isso é um condicionador. Então entendam que, dependendo da nossa intenção,
um substrato ou um composto, eles podem ser usados como condicionador? Faz sentido isso na cabeça de vocês? Porque é isso, o condicionador tem uma abrangência de termo, de expressão muito ampla. Qualquer coisa pode ser usado como condicionador, basicamente. Gesso, que mais? Resíduo de indústria de processamento de rocha, um monte de coisa pode ser usado como condicionador de solo. Afinal de contas, é um produto que você usa para modificar características físicas, químicas e biológicas. Tá bom? Tô vendo que vocês estão entrando, vão mandando as coisas aí, as perguntas, comentários, deixa eu tomar minha água. Então, gente, esse é o entendimento sobre esses 3 produtos diferentes. E agora, aonde mora o perigo? Na legislação brasileira, a coisa é meio nebulosa. Quando a gente para ler a questão da legislação sobre rotulagem de substrato e condicionador de solo e composto, essas 3 coisas ficam muito esquisitas. Eu não entendo direito como são esses detalhes de rotulagem, porque eu não produzo composto, né? Não produzo substrato. Então as indústrias têm um conhecimento muito mais profundo na parte do dia a dia disso, né? Mas quando você pega as leis para ler sobre o detalhamento, a exigência da composição de rótulo, porque isso tudo está definido em lei, o que deve ter no rótulo de substrato, tá lá definido por lei. O que tem que ter definido no rótulo de composto, tá lá definido por lei. O que tem que ter no rótulo de condicionador de solo, tá lá definido por lei. Só que aí as coisas começam a se misturar no sentido de que, sendo substrato, composto e condicionador de solo materiais muito semelhantes, me parece que as indústrias podem chamar uma coisa pela outra se a composição for muito parecida e dependendo do interesse que eles têm na rotulagem e nos processos de certificação do material. Por quê? Substrato e composto têm algumas exigências de certificação e de teste e de padronização de material muito mais rígidas do que o condicionador de solo. Condicionador de solo quase não tem exigência legal em termos de padronização, de qualidade, teste, de monitoramento, essas coisas. Então, condicionador de solo é uma coisa muito solta. Composto e substrato são materiais que são mais rígidos no controle. Por quê? Como o composto vem desse processo de compostagem, dependendo do material, do resíduo que deu origem a esse composto ele recebe classificações. Composto classe A, classe B, classe D, classe... né? E conforme a classificação, esse composto pode ser voltado para a produção de mudas alimentícias, para hortas, para jardins domésticos ou não, ou esse composto não pode ser usado para a produção de alimento, por conta do risco biológico que ele oferece. Um composto precisa ter determinado na indústria e com testes regulares a presença de coliformes termotolerantes, que seriam, entre aspas, muitas aspas aqui, coliformes fecais. Precisa ter testes sobre presença de ovos de vermes. Composto que tem ovo de verme não pode ser usado na produção de alimento. Tem que ter teste sobre presença de salmonela. Não pode. Composto para fazer uso em jardim, em produção de alimento, em horta, não pode ter salmonela. Então vejam como existem restrições muito rígidas sobre qualidade de composto. E substrato, às vezes, também pega essa rabiola, porque o substrato, sendo de origem compostada, né? Os substratos daquele material escuro, de origem vegetal, que a gente usa como terra de plantio, terra de vaso, né? Não é terra preta é outra coisa. Mas esse substrato comercial ou turfa, que o pessoal do sul também chama, às vezes pega esse rabiola do composto e também precisa passar por esses rigores de monitoramento, teste, controle de laboratório, enfim. E aí, o que eu vejo que algumas marcas andaram fazendo? Algumas marcas pegaram composto e rotularam como sendo um produto condicionador de solo. E aí, qual foi o perigo? Um aluno do curso veio me perguntar: Gabriel, esse produto aqui tem algumas características que não condizem com a especificação de substrato que você passa no curso, porque no curso eu explico direitinho.
esse material aqui tem aqui uma composição meio esquisita, eu posso usar para fazer a produção, a montagem, a confecção de topsoil. O que é o topsoil, para quem não entende o detalhe? Topsoil é o nome que a gente dá para uma mistura de areia com substrato para a gente plantar a grama em cima, que é uma mistura muito, muito, muito saudável, muito boa, que permite um enraizamento bom em profundidade da grama, mantém esse solo aerado, né? Então o topsoil é uma mistura de areia com alguma fonte de matéria orgânica, geralmente substrato, ou condicionador de solo, dependendo das características do material, vocês vão entender isso melhor até o final da live. Então o topsoil é isso, uma mistura de areia com uma fonte orgânica, que seja um substrato. E aí ele queria usar esse material que ele viu, o rótulo na loja, isso aqui, para fazer o topsoil. Aí quando eu fui olhar as características do produto, eu falei, não, isso aqui é composto. Isso aqui é composto orgânico, isso aqui não é condicionador. E aí, né, imagina só, se ele colocasse um composto orgânico que tem um teor de nitrogênio muito alto, uma relação carbono-nitrogênio muito baixo, para fazer o topsoil, é como se ele estivesse plantando o gramado dele em cima de esterco. Olha o perigo. Aquilo tem uma reação microbiológica, uma reatividade microbiológica muito elevada. Então, plantar qualquer coisa, não só grama, mas muda, árvore, em composto puro, em adubo orgânico puro, não pode por conta da alta reatividade microbiológica. Então, olha só como o negócio é complexo. Por conta dessas zonas cinzentas da legislação, algumas marcas estavam classificando o composto como condicionador. Ao meu entendimento, que posso estar errado, dou o braço a torcer, mas pelo meu entendimento, eu já sou meio macaco velho nessa coisa aí de produto, de rótulo, de gramado, estou há bastante tempo nessa área já. No meu entendimento, eles fizeram essa classificação do produto como condicionador de solo para não precisar passar por todos esses testes, esses controles de qualidade, esses testes laboratoriais, porque é caro. Você ficar mandando amostra de composto, toda leva, toda produção, todo lote para o laboratório para fazer determinação de coliforme, salmonela, ovos de eumintos, fazer o rastreamento do material usado, é caro isso. Então, ao meu entendimento, a indústria falou, opa, deixa eu chamar isso aqui de condicionador de solo, porque eu não tenho que preocupar em colocar isso no rótulo. Você acha que as indústrias deveriam ser mais responsáveis com a nomenclatura que dão aos seus produtos? Com certeza, com certeza. As indústrias precisam, inclusive, pessoal, tem muita fábrica de substrato que não coloca nem pH no rótulo. pH do substrato, tem muita marca que não coloca. Isso, gente, é obrigatório. pH, inclusive eu vou usar como gancho esse seu comentário, foi Ma Oldenburg que colocou esse comentário. Eu vou pegar isso como gancho porque isso é um ponto importante para a gente discutir, eu já estava até também com isso em mente. Deixa eu tomar minha água. Quais são as características de um substrato, pessoal? As características que configuram um produto como sendo um substrato de qualidade para o cultivo das plantas. Então tem alguns parâmetros que a gente precisa levar em conta nesse aspecto. O pH, a capacidade de retenção de água, a densidade do material e também uma coisa que é super importante, a relação carbono-nitrogênio, que é o que vai dar para nós a percepção, a capacidade de entender se esse produto é de fato substrato ou se ele é um composto. Então são esses 4 fatores. O pH, a densidade, a relação carbono-nitrogênio e, calma, acabei de falar, já esqueci, pH, densidade, relação carbono-nitrogênio e capacidade de retenção de água, tá? Então são esses 4 parâmetros, eu vou explicar cada um deles aqui. O pH é quanto que esse produto é ali na faixa da neutralidade, ou esse produto está ácido ou esse produto alcalino. A gente precisa saber disso. Se você vai cultivar plantas nesse material, o pH desse material vai interferir diretamente nas dinâmicas de disponibilidade e absorção de nutrientes. Você vai colocar um substrato que está com pH 8 para você cultivar suas plantas? Não é beterraba, não é hortênsia,
Então não pode, você vai lascar tudo, sua planta vai amarelar, vai desenvolver pouco, vai até morrer, dependendo do caso. Então, isso é muito importante. Ou então, sei lá, você vai colocar um pH, vai cultivar as plantas num pH 4, que eu já peguei substrato assim. Poxa, super acidificado, as plantas vão ter dificuldade de absorver fósforo principalmente, sem falar no nitrogênio, no potássio, que também tem a absorção prejudicada em pH muito baixo. Então, também vai ter um problema de nutrição aí envolvido. Então, vejam como é importante que as indústrias deixem indicado no rótulo a questão do valor de pH dos seus produtos. Eu entendo que é complexo, porque é um produto de origem compostada. Então, para cada lote, você vai ter que ficar testando o pH. E se o pH estiver fora um pouco do padrão, você vai ter que usar alguma maneira para equilibrar esse pH. Eu sei que é um trabalhão, mas é a qualidade do produto, né? Coisa que a gente precisa ser informado a respeito. Então tem o pH. Falar um pouco sobre densidade, né? A densidade, para muitas pessoas a densidade não importa muito, né? Mas a densidade de um substrato legal fica por volta de 500 a 700 gramas por decímetro cúbico, ou gramas por litro, né? Esses 500 a 700 gramas por litro mostra que é um material leve, é um material capaz de ter bastante aeração e que ele não vai geralmente causar problemas de empapar, de ficar muito compactado para as raízes respirarem. Substrato que tem uma densidade já ali para 1 kg por litro, 1,2 kg por litro, já é um substrato que tem uma densidade muito próxima de terra, de solo mesmo. E geralmente, substratos que têm essa densidade mais alta são substratos que têm terra adicionada na mistura. Então olha pra gente como essas informações ajudam a gente a entender a própria composição do material. Né? Então tem esse fator da densidade também. Se o material for menos denso do que 500 gramas por decímetro cúbico ou 500 gramas por litro, o material começa a ficar muito leve e aí a planta não vai ter sustentação para se desenvolver ali. Ela pode até enraizar nesse substrato, mas qualquer toquezinho que você faz no vaso, se for um substrato indicado para produção em vaso, né, qualquer coisa a planta tomba. Então tem tudo isso, né? Capacidade de retenção de água é uma característica do substrato que é desejada, né? Lembra do começo da live que eu falei que substrato precisa simular as características do solo? Então, capacidade de retenção de água é uma dessas características. A capacidade de retenção de água do substrato também é legal que fique na casa de 50% a 60%. Um substrato que tem CRA, que é a capacidade de retenção de água, né? Um substrato que tem CRA muito acima de 70% já é musgo sphagnum, já é estopa, já é, né, uma coisa que algodão, que encharca, que fica com água retida por muito tempo. Para as raízes isso não é indicado, né, para a maioria das plantas cultivadas no jardim. Então a gente quer um CRA de 50% a 60%, é o bacana. Um CRA menor do que 50%, pô, não retém água nenhuma, né? Então a gente vai ter que ficar toda hora regando o negócio para a planta não morrer desidratada. E a questão da relação carbono-nitrogênio, pessoal, é o que mais vai falar para a gente se esse produto é um composto ou se esse produto é um substrato. Esterco, humus de minhoca, composto orgânico, todos eles têm uma relação carbono-nitrogênio que varia de 10 a 15, mais ou menos. Então eu vou repetir porque essa informação precisa ficar muito marcada na cabeça de vocês. Relação carbono-nitrogênio de composto, humus de minhoca, estercos, variam entre 10 a 15. É um número absoluto, não tem unidade. A relação carbono-nitrogênio igual de 10 a 15, pode variar nessa faixa, de 10 a 15. Um substrato que tenha uma estabilidade físico-química e biológica, ele vai ter uma relação carbono-nitrogênio de 30 a 60, 70. Então é isso que a gente quer num substrato, uma relação carbono-nitrogênio de 30 a 60, 70. Uma relação carbono-nitrogênio desse material muito abaixo de 25, que para mim é o limite, já começa a entrar na casa dos adubos orgânicos. Porque quanto mais baixa for a relação carbono-nitrogênio, mais nitrogênio reativo, mais nitrogênio na forma orgânica capaz de ser
devorado por micro-organismos existe ali. Então é um produto que tem uma alta reatividade microbiológica, é um produto que ele vai produzir, vai ser alimento, ele vai ser quebrado, ele vai ser digerido muito rapidamente por micro-organismos. E a gente não quer isso, é como se fosse uma fermentação no pé da planta, ali na raiz. Tem muito micro-organismo. E isso geralmente causa problemas, por conta também da liberação de substâncias fitotóxicas que muitos desses micro-organismos decompositores produzem nesse processo de devorar esse nitrogênio e esse carbono presentes nesse material muito reativo, né? Tem até um livro aqui que eu gosto muito dele, deixa eu ver se está aqui, ó. Esse livro aqui é meio raridade, né? Do professor Edmar José Kiel, já é falecido, mas ele deixou uma obra super completa a respeito de compostagem. Então, o professor Edmar é um dos pais da ciência sobre compostagem no Brasil. Esse livrinho aqui é muito interessante. É um livrinho fininho, mas tem muitas informações de qualidade aqui. Ciência da mais alta qualidade. E ele fala muito sobre a questão, olha só o título, né? Maturação e qualidade de composto. Ele fala muito nesse livro sobre a questão de subprodutos fitotóxicos no processo da decomposição da matéria orgânica, do material orgânico, né? Então a gente entende que produtos que têm uma relação carbono-nitrogênio muito baixa têm essa alta reatividade e por isso vai ter, junto com essa atividade microbiológica, a produção dessas substâncias também que são fitotóxicas, vão prejudicar o desenvolvimento das plantas. Beleza? Então vejam só, qual que foi o maior problema que o aluno identificou nesse material que ele queria comprar e ele me perguntou no curso? A relação carbono-nitrogênio desse material, se não me engano, era 13 ou 14, alguma coisa assim. Eu falei para ele, não, meu querido, não. Relação carbono-nitrogênio 13 e 14 é humus de minhoca. Você não coloque isso para fazer a composição do topsoil. Lembrando, pessoal, um substrato ou mesmo um condicionador de solo. É interessante que a gente tenha a relação carbono-nitrogênio do condicionador de solo. Para ter uma firmeza, uma estabilidade biológica, que seja física, química, biológica, relação carbono-nitrogênio tem que ser de 30, pelo menos 30, até 70. Já é uma excelente relação carbono-nitrogênio para você colocar um material que tem fonte de matéria orgânica, vai promover uma vida saudável de micro-organismos no solo, vai ajudar na retenção de água e nutrientes, vai produzir nutrientes ao longo do processo de mineralização dessa matéria orgânica e, misturado na areia, vai ter as características da porosidade, de ajudar na drenagem, da aeração e tudo mais. Menor relação carbono-nitrogênio menor que 25, cuidado, isso é composto, isso é adubo orgânico, isso é esterco, isso é humus de minhoca e não serve para fazer plantio. Esse material, gente, composto é um excelente adubo. É óbvio que a gente quer usar esse produto no jardim. Mas, às vezes, você vai colocar 40 quilos por metro quadrado de substrato para fazer um substrato, um topsoil. Então, olha a quantidade de material. 40 quilos de esterco por metro quadrado, gente, é um absurdo. A gente faz adubação orgânica de 3 a 5 quilos de esterco por metro quadrado para fazer plantio de gramado, para fazer implantações de gramados, preparo do solo para implantação de gramado. Você colocar 40 kg de esterco, vai morrer tudo, vai virar um caos aquilo ali, vai fermentar, vai ficar péssimo. Então, cuidado com as características do material. Então, deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui comigo. Pessoal, até aqui está fazendo sentido isso que eu estou falando para vocês? É super importante que vocês me entendam, que essas informações entrem com facilidade na cabeça de vocês, para que vocês, no dia a dia profissional, consigam ler os rótulos com base nisso que eu estou passando para vocês, tá bom? Porque vai fazer diferença, isso vai ajudar. Me escrevam aqui embaixo se vocês estão me entendendo. Deixa eu ver, Luana Nagarol. Gabriel, o condicionador de solo eu entendi, mas todo composto é um substrato, mas nem todo substrato é um composto, seria isso? Ao contrário, Luana. Todo substrato é um composto, mas nem todo composto é um substrato. Beleza? Por conta da relação carbono-nitrogênio. Todo substrato, quer dizer, todo substrato que teve origem no processo de compostagem, né? Que pega comigo só um exemplo. Vermiculita.
ou perlita? Ou melhor, uma coisa bem fácil, vai, areia. Você consegue cultivar plantas na areia. Você consegue cultivar. Não é ideal, porque não consegue segurar muito nutriente, drena muito rápido, mas você consegue perfeitamente cultivar plantas terrícolas na areia. Sim, então a areia pode ser considerada um substrato. Lembra do comecinho da live? Todo material que possui as características que simulam um solo, retenção de água, porosidade, densidade, tem mais algumas outras coisas, né? Que pode ser usado como substrato. Tá? Então, mas se o seu substrato tiver origem num processo de compostagem, que é, por exemplo, o substrato da Biomix, substrato da Terral, sabe? Essas marcas que a gente encontra aí pelo mercado, substrato da Carolina Soil, muita gente conhece. Isso é substrato. São produtos que tiveram origem predominantemente no processo de compostagem de resíduos vegetais. Então, esse substrato também é um composto por origem, mas ele tem características favoráveis ao cultivo. Nem todo composto, aliás, nem todo substrato vai ter as mesmas características do composto, porque às vezes ele tem uma relação carbono-nitrogênio muito alta. E aí não é interessante usar substrato como adubo, porque ele vai demorar muito para se deteriorar. Ele vai demorar muito para ser um veículo de nutrientes. Por isso que a gente não faz adubação com substrato. A relação carbono-nitrogênio é muito alta. Os micro-organismos demoram muito mais para devorar esse material. Um composto que tem uma relação carbono-nitrogênio mais baixa é rapidamente devorado pelos micro-organismos e os nutrientes que estavam na forma orgânica são mineralizados. Eles são transformados em sais minerais que vão ser absorvidos pelas plantas rapidamente. Por conta desse processo, rapidamente entre aspas, né? Por conta do processo da voracidade, do ataque dos micro-organismos, beleza? Alisson Camacho, comprei um herbicida e o vendedor me garantiu que era seletivo, matou minha grama e algumas plantas em vaso. Deixa eu só, é que fico com o coração na mão quando esse tipo de coisa acontece. Foge um pouco do assunto da live, mas eu vou te responder rapidinho, tá? Porque, poxa, você deve estar frustrado. Herbicida seletivo, Alisson, é imazapir, tá? Que a gente tem para jardinagem, todas as marcas registradas para jardim só tem imazapir como herbicida seletivo, que pode ser usado na grama esmeralda e grama bermuda. Herbicida seletivo não pode ser usado em outras plantas que não seja grama esmeralda e grama bermuda, porque ele vai matar, tá? Tem alguns produtos outros no mercado que tem uma ação um pouco diferente. Mas o herbicida seletivo ele vai matar tudo que não é grama esmeralda ou grama bermuda, ok? Então cuidado com isso. Um herbicida não seletivo é o glifosato. Então pode ter sido isso. Olha no rótulo, se tiver escrito o princípio ativo glifosato, tá? Realmente é complicado. Jardineiro Wellington, areia com substrato ou com composto ou condicionador tem resultado parecido. Pode ser feito com areia entre 3 produtos. Não sei se você está comentando comigo uma experiência sua de que você já usou os 3 tipos e você teve os resultados semelhantes. Não entendi muito bem, confirma para mim. Você está dizendo que se usar substrato, se usar composto, se usar condicionador, na sua experiência o resultado é o mesmo? É isso que você está me falando? Pode até ser, dependendo do produto que você compra. Aqui eu estou justamente apontando isso, que dependendo do rótulo, às vezes você está comprando uma coisa pela outra, né? E está chamando de substrato, de composto ou de condicionador. Então, atenção nesse ponto. Agora, fazer plantio com composto orgânico dependendo da relação carbono-nitrogênio, se você estiver colocando aqui um relato, uma experiência sua, você pode até ter tido bons resultados. Mas, considerando o risco que existe por trás, atenção, não é recomendado, tá certo? É a mesma coisa do tipo, sei lá, eu já sapateei numa escadaria com uma panela de água fervente na minha cabeça e não me feri, e não me machuquei, a panela não caiu, não me queimou. Não significa que não seja arriscado, tá bom? Estou fazendo uma brincadeira aqui só para descontrair um pouco, mas só para alertar, tá? Pode ser que, muito bom que para você não tenha tido problemas, mas a chance de ter problema é alta, e esse é o meu papel aqui de comentar isso com vocês.
Tio 007 cria. Essa mistura pode ser colocada por cima da grama de areia com substrato? Pode, perfeitamente. Quando a gente faz essa mistura e coloca sobre a grama, a gente chama isso de top dressing, que é a cobertura de gramados, que é uma prática muito boa, que faz parte de um gramado bem mantido. Marco Kiefer, meu querido, boa noite. Sempre sigo suas instruções, tanto no plantio como na preservação, e sempre tenho sucesso em ambas. Obrigado, querido, fico feliz. Estou aqui para isso. O jardineiro Wellington falou, como saber a diferença entre esses produtos? Tem porcentagem da quantidade para saber a diferença? Ah, então, já comentei sobre isso. Eu não sei se as minhas mensagens estão atrasadas aqui, mas já falei, a relação carbono-nitrogênio que a gente precisa ficar atento, que a gente vai entender que produto é qual. Substrato, relação carbono-nitrogênio acima de 30. Assim, 25, vai 25 para ser bem assim, liberal, né? 25 para cima substrato. Entre 10 a 15 composto. Condicionador de solo, é interessante que ele tenha uma relação carbono-nitrogênio próxima do substrato, senão ele vai ficar muito perto de composto. A gente usa isso como adubo, não como substrato. Tá? Então, condicionador de solo para usar no processo de topsoil, lembrando que o topsoil é a mistura de areia com material orgânico, para que, e prestem atenção em mim agora que eu estou sintetizando a ideia, para que condicionador de solo seja usado para fazer o topsoil, ele precisa ter características semelhantes ao substrato. Ele precisa ter relação carbono-nitrogênio acima de 25. Aí você pode usar para misturar na areia e plantar a grama por cima, tá certo? Sérgio, 1986, top. CRA é o mesmo que capacidade de campo? Muito boa a sua pergunta. Sim e não. A gente entende que capacidade de campo é a capacidade do solo de armazenar água dependendo da sua textura, ou seja, dependendo da proporção entre areia, silt e argila. Conforme essa composição, né, essa proporção dessas três frações, esses três tamanhos da partícula, o solo vai ser mais capaz ou menos capaz de armazenar água. Então, no sentido de reter água, de retenção de água, a gente pode colocar eles dentro do mesmo entendimento, mas são parâmetros diferentes, porque tem alguns outros detalhezinhos a mais nas ciências do solo sobre capacidade de campo, que aí tem uma questão relacionada à porosidade, aí tensiômetro, equipamentos, não sei o quê. A capacidade de retenção de água é um pouquinho diferente. Então, em termos gerais, para o nosso entendimento do dia a dia, assim, para facilitar nossa interpretação científica sobre as coisas, a gente pode entender que dá, no fim das contas, dá na mesma. J. Jardinagem, não acho livros de paisagismo fácil aqui em Curitiba. Olha, J. Jardinagem, aqui em São Paulo também é difícil, viu? A gente tem que ficar cavando pela internet. Maldenburg falou metros quadrados ou metros cúbicos os 40 quilos de substrato? Metros quadrados, Maldenburg, porque é a conta mais ou menos que a gente faz por área. Então, para fazer um topsoil, às vezes, dependendo da quantidade de material que você precisa, e o topsoil que eu recomendo no curso, para os meus clientes, quando eu vou fazer algum projeto de paisagismo que já tem que colocar isso descrito no projeto, no memorial descritivo, eu uso uma proporção de 3:1, 3 partes de areia média lavada para uma parte de substrato. Então, se, por exemplo, eu preciso elevar muito a altura desse topsoil, precisa ser um topsoil grosso, aí considera, sei lá, uns 40 quilos de substrato mais 60 a 80 quilos de areia média lavada por metro quadrado, porque aí eu sei a quantidade de material que eu vou precisar por metro quadrado, depois eu faço isso, o cálculo em área e vejo qual que é a altura que isso vai me resultar no final. Sérgio, 1986, top. O curso de gramados do Gabriel é top. Obrigado, querido. Sérgio falou, areia tem nutrientes? Gabriel, depende da origem da areia, mas a gente entende que não. Algumas areias podem vir com algum resíduo de potássio, mas a gente entende que não. Burgos Luzia, boa noite, Gabriel. Você falou que CRA ideal é de 60%. CRA do condicionador Floreira da Forte, por exemplo, é de 160%. E assim funciona super bem mesmo puro. Me explica, por favor, obrigada. Tá. Aí eu vou falar de... É que faz tempo que eu não compro o condicionador de Floreiras da Forte. É um produto muito bom. Tinha uma época que eu usava bastante, mas
Faz tempo que eu não uso. Se eu não me engano, a composição do condicionador de floreiras da Forte tem gel de plantio misturado. Aí se tiver alguém da Forte Jardim, eu tenho 2 amigos da Forte Jardim aqui, o João e o Marcos, mas não sei se eles estão assistindo essa live. Mas se eu não me engano, pessoal, o condicionador de floreiras da Forte tem gel de plantio misturado no material. Então acho que é por isso que aumenta a capacidade de retenção de água. Mas por ser o gel de plantio, ele não empapa. O condicionador de floreiras ele não fica empapado, essa água não fica acumulada. Ela fica retida na forma desses cristais de gel, que é o gel de plantio. Tudo bem? Então, conseguiu entender? Tem esse CRA super elevado por conta da presença de gel de plantio misturado no material. Pessoal falando do herbicida aqui, nossa, eu acho que eu tô atrasado aqui, hein, gente? Professor, o Gramix é seletivo, me dei sorte com ele e não sei se o Gramix mata capim amargo. Você sabe se mata? Não sei, Carlinhos Patinho, tem que testar. Sabe por quê? Tem muita planta daninha, isso eu falo no curso de gramados também. A diversidade de plantas daninhas, ela muda muito a respeito, dependendo do lugar que você tiver. Então aqui, para mim, eu tenho muito problema com trevo branco, com dente de leão, com tansagem, com acariçoba, com capim gordura e coisas que muitos lugares às vezes não tem. Por exemplo, você sai daqui de São Paulo e vai para Itu, já é problema lá com braquiária, já é problema com batatais, já é problema com capim pé de galinha. Então tudo isso varia, né? Então tem que ir testando conforme sua localidade. Aí. Vai usando o produto e vendo qual que é o efeito que ele tem. Qual a mistura do top dressing? Estou adorando a aula. Top dressing é de 1 para 1, geralmente. Uma parte de areia média para uma parte de substrato. Angélica Vitória. Posso colocar terra em cima da grama? Poder pode, mas depende um pouco de como está a sua grama. Vou tocar nesse assunto porque ele entra um pouco no tema da live sobre substrato, composto e condicionador. A gente pode fazer uma cobertura de gramados, que a gente chama também de top dressing, né, que vem do inglês, enfim, cobertura de gramados, né? A gente pode fazer uma cobertura de gramados usando terra preta, usando substrato, usando condicionador. Eu só não... Se fizer cobertura de gramados usando composto, aí é adubação orgânica de gramados, que também pode, né? Mas não na mesma quantidade. Lembrando, quantidade de adubo orgânico que a gente coloca em cobertura para gramados, ou mesmo no preparo do solo, é assim, no máximo 5 kg por metro quadrado. A cobertura do solo, a cobertura do gramado como prática, como técnica de manejo, geralmente a gente usa por volta de 10 quilos de material por metro quadrado. Para fazer uma cobertura leve, uma cobertura média 15 quilos por metro quadrado e uma cobertura pesada a gente usa 20 quilos por metro quadrado. Você pode usar esses materiais orgânicos, né, ou mesmo terra para fazer essa cobertura, sim, mas depende, seu gramado precisa estar muito bem conservado. Um gramado que está numa situação de pouco nutriente, então está em deficiência nutricional, um gramado que não está bem irrigado, um gramado que está com compactação superficial, um gramado que está sombreado. Todas essas situações difíceis do gramado, se você vai lá e joga uma terra por cima, isso acaba sendo um fator estressante, ao invés de você ajudar o seu gramado a se recuperar. Então, assim, pode, mas você precisa ver qual que é a saúde do seu gramado nessa sua estratégia, tá? Para não achar que uma coisa vai ter um bom resultado e, enfim, ela traz um resultado negativo, né? Porque cobertura de gramados, quando feita no momento errado, com o gramado na situação errada, ela vai mais atrapalhar do que ajudar. Marco Kiefer. A areia ajuda na aeração? Sim, ajuda na aeração, mas depende um pouco também. Se o solo for muito argiloso, para você ajudar na aeração colocando areia, você vai ter que colocar muita areia também, senão você vai transformar aquilo num concretão batido. E aí é interessante misturar uma matéria orgânica junto. A matéria orgânica ela tem uma propriedade que ela ajuda a reduzir os efeitos da compactação. Se você colocar só matéria orgânica num solo argiloso, dependendo da partícula dessa matéria orgânica e da relação carbono-nitrogênio, você pode transformar esse solo numa massa colenta muito ruim, que é o problema de fazer o plantio da grama em terra preta, né? Que muita gente faz.
E abrindo meu coração, contando um pouco de história, eu já fiz plantio de grama em terra preta. Um dos meus primeiros plantios de grama em terra preta foi traumatizante, por isso que eu fui atrás. Para conhecer tudo que eu pude, toda a informação que eu tenho hoje é com base em traumas. Então, gente, é isso, né? Vivendo e aprendendo. Deixa eu ver. Rosângela Tereza, esse gel de plantio faz o papel da vermiculita? Não, ele só tem papel de segurar a água mesmo. A vermiculita, ela segura um pouco a umidade, mas ela tem outras propriedades. Burgos Luiza falou, tem sim o gel de plantio no produto da Forte, tinha esquecido desse detalhe. Ah, que bom. Qual a melhor para fazer a cobertura? Imagino que seja a melhor época para fazer a cobertura de gramado. A melhor época é no verão, na primavera-verão. Então a gente costuma ter no calendário anual de manutenção de gramados, né, ao longo do ano da vida de manutenção do gramado, a gente tem alguns períodos de renovação do gramado. Isso mais para grama esmeralda e grama bermuda. Grama São Carlos geralmente não precisa de renovação. Mas dentro desse processo de renovação, a gente pode usar a cobertura que vai ter uma resposta muito rápida. Então se a gente faz a cobertura na primavera ou verão, a grama ela responde em questão de 2-3 semanas. No inverno, muita gente faz a cobertura como alternativa para reter a umidade na superfície do solo, isso principalmente em gramados que não são irrigados, e também com uma cobertura, né, uma proteção mecânica, um cobertorzinho de areia contra o frio, mas só na véspera de geada. Não adianta você fazer a cobertura de areia agora e só vai gear no mês que vem, né? Aí já perdeu o efeito. Mas na véspera da geada dá para fazer cobertura com areia, com uma proteção mesmo física contra o frio. E em gramados que ressecam muito porque não tem irrigação, algumas pessoas também usam essa estratégia, mas o tempo de resposta de cobertura de gramado no inverno, em épocas mais frias e mais secas, a resposta é mais lenta. Na primavera e verão é super rápido, é super bom. Lana Drienli falou, escutando muito depende, parece que você é agrônomo. Eu cursei faculdade do Depende. No meu diploma veio, Gabriel é formado em Depende. É isso aí. Sérgio falou, hoje sou referência em plantio e manutenção em gramados graças ao curso do Gabriel. Obrigado, querido. Eu tô aqui para isso. Meu trabalho é que vocês tenham sucesso no jardim de vocês. Maldenburg, tô decidido fazer seu curso depois dessa live. Vamos lá, vamos lá. Gente, estamos chegando ao fim. Nosso horário tá bem apertado aqui. Tô vendo que bastante gente tá comentando. Mas vou ficando por aqui. Agradeço demais a presença, a participação de todos. Espero ter contribuído com o conhecimento de vocês a respeito do uso adequado de substrato, composto e condicionador. Espero que vocês saibam diferenciar esses produtos, saibam olhar o rótulo ou cobrar as marcas de informações dos rótulos para a gente ter melhores resultados na manutenção dos gramados. Até a próxima live, quinta-feira tem mais e a gente se encontra lá. Tchau, pessoal, uma ótima noite. Tchau, tchau.